fez carne e entre nós habitou. Esse Deus que criou esse imenso jardim, Ele é o Redentor, o princípio e o fim. Ele é o Rei da glória, Ele é tudo pra mim. Ele é o Rei da glória, Ele é tudo pra mim. Tu és o oleiro, ó meu bom Senhor. Eu sendo de barro, tu és construtor. Tu pode quebrar-me, também construir. Boa noite, Maria Bezerra. Seja bem-vinda, amada. Para ti eu servi os talentos que me entregastes. Sei que não devo enterrar, porém sei que tu me chamaste. Cantando quero trabalhar. Tu és o oleiro, ó meu bom Senhor. Eu sendo de barro, tu és construtor. Tu pode quebrar-me, também construir. Oh, faz-me um vaso. Boa noite, Fátima Freitas. Seja bem-vinda. Pastor Jorge, seja bem-vindo, amados. Para ti eu servi. Se a cruz falasse e ela expressasse quanta angústia passou, em ver o sofrimento, nem sequer um lamento de quem tanto amou. Se a cruz falasse e ela expressasse quanta angústia passou, em meu sofrimento, nem sequer um lamento de quem tanto me amou. O amor revelado pra perdoar pecados, Deus manifestou no alto da cruz. Já raiou a luz para me iluminar. Se a cruz falasse e ela expressasse quanta angústia passou, em ver o sofrimento, nem sequer um lamento de quem tanto me amou. Foi a cruz a caneta que escreveu com sangue a tua salvação. Se hoje aceitares e o mundo deixares, terás o perdão. Se a cruz falasse e ela expressasse quanta angústia passou. Boa noite, missionária Antonieta Coelho. Seja bem-vinda, amada. De quem tanto me amou. Glória a Deus. Glória a Jesus. Boa noite para todos aqueles que estão entrando nesta noite. Aleluia. Vamos fazer uma pregação
da palavra do Senhor. Glória a Deus. Uma pregação sobre, vamos falar hoje sobre oração. Sobre oração, o poder da oração. É fundamental cultivarmos uma vida de oração. É fundamental cultivarmos uma vida de oração. E nós vamos falar lá em Atos 12. Atos 12. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. Matou a espada Tiago, irmão de João, e vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e era os dias dos asmos. Boa noite, Helena Gomes, seja bem-vinda, amada. E havendo o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o quatro quaternos de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E Pedro tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes, de tudo que o povo dos judeus esperava. Então, hoje nós vamos falar sobre oração. É fundamental cultivarmos uma vida de oração. A importância da oração. A importância da oração. A oração é uma das armas espirituais importante. A oração é uma das armas espirituais e importante, poderosa em Deus para a destruição das fortalezas do inimigo. Para vencer as batalhas da vida, é necessário, Pai do Senhor, pastor Antônio Ibrahim, é necessário, que ela seja uma prática constante e diária na vida do cristão. A oração, ela é muito importante para a minha vida, para a sua vida e para a vida daqueles que o rodeiam, aqueles que estão ao seu lado, seus familiares. É muito importante a oração. Nos nossos cotidianos, por conta de uma vida muito corrida, infelizmente temos a tendência de nos aproximarmos de Deus da mesma forma, correndo. Encontramos e temos tempo para tudo na vida. Para tudo na vida. Não é pecado trabalhar, estudar, fazer atividade esportiva, namorar, casar, ter filhos, entre outros. No entanto, cometemos um grave erro quando, em meio a tudo isso, não encontramos um tempo
de qualidade para uma vida de oração a Deus. Nós temos tempo para tudo na vida, mas para orar sempre há um impedimento, um empecilho, dificuldade, a coragem, falta de esforço, o desânimo. Tudo isso surge na vida do ser humano para que ele não venha a dobrar os seus joelhos para buscar a Deus. Mas é muito importante nós orarmos a Deus. É muito importante tirarmos, nem que seja 1 minuto do nosso dia, para conversar com Ele, com aquele que tem o poder de nos dar, de nos abençoar, nos agraciar, nos dar vitória, da saúde, da força, da vigor, da renovação de vida. Tudo isso Ele faz por nós, mas nós precisamos dobrar o joelho, buscar a Deus, interceder a Deus por nós. Por isso que o texto diz que é fundamental cultivarmos uma vida de oração. É fundamental você ter uma vida de oração. Comunhão com Deus. Um relacionamento com Deus, uma comunhão com Deus, uma vida íntima com Deus. Todo aquele que deseja servir e ter comunhão com Deus deve compreender a necessidade e a importância de uma vida de oração. Repetindo, todo aquele que deseja servir e ter comunhão com Deus deve compreender a necessidade e a importância de uma vida de oração. Orar é falar com Deus. Por toda a Bíblia temos exemplos extraordinários, tanto acerca do que é a oração, né, quanto do que se pode alcançar através dela. Você vê, ela é uma arma poderosa que nós temos. Deus nos deu essa arma. Nós só precisamos aprender a manejar ela. Essa arma, a arma chamada arma de oração. Lá em Efésios 6:10, quando fala das armaduras, as armaduras de Deus. Armadura, já está dizendo, a coisa não é fácil, é dura. É dura. Vai, Gilvandete. Armadura, revestivos das armaduras de Deus. Mas para você se revestir das armaduras de Deus, para você se revestir das armaduras de Deus, é fundamental cultivarmos uma vida de oração. Precisa colocar em prática essa vida de oração. Então, a Bíblia, por toda a Bíblia, temos exemplos extraordinários. Tanto acerca do que é a oração, quanto do que se pode alcançar através dela. Jesus, ele venceu tudo pelo poder da oração. Jesus orava, e orava muito. E ele nos deixou essa lição para eu e você aprender
a colocar em prática. Porque sem a oração, nós não conseguimos nada. Pai do Senhor, Marcileia Jordão. Então, a oração, ela é muito importante. Né? Ela é muito importante. Através das sagradas escrituras, somos estimulados a orar sem cessar. E crer que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então, a oração, Jesus, quando ele diz, orai sempre, sem desfalecer, orai sem cessar. Então, é muito importante nós aprendermos o dever de orar. O texto, quando diz que Pedro foi preso por Herodes, foi guardado numa prisão, né? Mas a igreja, ela fazia contínua oração por Pedro. Diz aqui o texto de Atos 12:5. E já no versículo 11 do versículo 12, o capítulo 12 do versículo 11, Pedro, tornando a si, disse, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo do judeu esperava. O povo do judeu esperava a morte de Pedro. O povo judeu esperava Herodes mandar matar Pedro, porque primeiro ele matou Tiago e depois pegou Pedro, prendeu. Como era o dia da Páscoa, era dia da Páscoa, aí guardou ele na prisão, que é para no outro dia eles fazer a sentença na vida de Pedro. Só que tinha uma igreja que orava por Pedro. E o Senhor, e ele disse, o Senhor enviou o anjo e me livrou da mão de Herodes. Então, quando você ora, quando eu oro, Deus envia o anjo para nos livrar. Deus sempre está atento às nossas orações. Você que ora e que pensa que Deus não está te ouvindo, Ele está lhe ouvindo sim. Ele ouve tudo. As narrativas de Lucas, no capítulo 12, do livro de Atos, nos mostra como o plano do rei Herodes foi inutilizado pela intervenção direta de Deus. Uma prova de que ele sempre está atento às orações do seu povo. Embora Pedro estivesse sobre a vigilância de 4 grupos de 4 soldados, Deus agiu em resposta às orações da igreja, libertando seu servo das cadeias. Olha o poder da oração. O poder da oração. Deus responde a sua oração. Ele pode ser até tarde, como está dizendo a nossa amada irmã Marcileia Jordão. Mas ele responde. Ele responde. Embora os crentes estivessem orando fervorosamente pela libertação de Pedro,
ficaram admirados quando suas orações foram respondidas. Quando a criada que atendeu as batidas de Pedro reconheceu a voz do apóstolo, correu de volta para avisar a igreja reunida, deixando Pedro em pé junto à porta, trancada. Os crentes pensaram que Rode estivesse imaginando coisas, ou que ela estivesse visto o anjo da guarda de Pedro. Quando deixara Pedro entrar, seus amigos começaram a lhe fazer perguntas excitadamente. Ele precisou lhe fazer sinal para silenciarem. É a mesma coisa, você está orando por um algo assim tão difícil. Você acha que Deus não vai responder. Você acha que Deus não está te ouvindo. E quando ele responde, porque ele vê tudo que a gente faz. Eu gosto muito de falar naquele texto lá de que Deus tudo vê. Quando ele a mãe estava fazendo uma forca para poder matar os judeus, Mardoqueu, e Deus estava vendo. Ele achava que ninguém estava vendo, mas Deus estava vendo, porque Deus vê tudo. Deus, ele vê tudo. Ele conhece tudo, ele sabe de tudo, ele tem um controle de tudo. Uma prática de vida. A oração é uma prática diária da igreja primitiva. Os discípulos conheciam a importância e o poder da oração. Eles não só aprenderam a orar com Jesus, como também viram o mestre em constante oração. Texto de Atos 12:5 nos ensina duas lições. Devemos nos preocupar com o nosso próximo e devemos orar com fervor. Como resposta às orações da igreja, Deus enviou um anjo até a prisão onde Pedro estava. Deus sempre ele envia um anjo. Ele enviou um anjo para livrar Daniel da cova do leão. Ele enviou um anjo para livrar Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha de fogo. Ele enviou um anjo para Elias, para Pedro, para Paulo. E assim, o Senhor, é o mesmo Deus. Boa noite, Ivonete Alves. É o mesmo Deus que não mudou. É o mesmo Deus de ontem, de hoje, sempre, eternamente. O mesmo Deus que ouviu as orações dos profetas do passado, dos discípulos. É o mesmo Deus que hoje ele escuta, ele ouve a oração dos servos dele. Aqueles que clamam a ele de dia e de noite. Ele está pronto a responder, porque ele ouve. Ele não é surdo.
Herodes prometeu matar Pedro após a cerimônia da Páscoa, que durava 8 dias. Para agradar aos judeus, por segurança, ele designou 4 escoltas com 4 guardas, cada para vigiar Pedro. Cada um ia vigiar Pedro. 2 guardas ficavam dentro da cela, um de cada lado de Pedro. Olha só, o cuidado de Herodes com Pedro. Botou um guarda cada lado de Pedro, né? Um na porta da cela, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Pedro estava bem guardado, um guarda de um lado, outros 2 na porta da cela, estava bastante guardado. Mas a igreja estava clamando ao Deus do impossível. Se você está clamando ao Deus do impossível, Ele escuta a sua oração. Ele é poderoso. Boa noite, Fátima Correia. Então, como essas palavras trazem emoção aos crentes. Os cristãos, né? Quando Satanás faz o seu pior, pode se voltar a Deus em oração, com certeza de que Ele responderá. Não tem nada melhor para a vida do cristão como a oração. A oração, ela tem o poder. O que acontece quando a igreja ora? O que acontece quando você ora? Porque a igreja é você, sou eu, nós somos a igreja. Então, o que acontece quando a igreja ora? Sem sombra de dúvida, algo poderoso, maravilhoso acontece quando a igreja ora. Aleluia! Glórias a Deus! Engrandecido é o teu nome, Senhor, porque o Senhor é o Deus da glória, é o Deus que ouve a nossa oração, ainda que demore, mas o Senhor nos atende. O Senhor nos responde a nossa oração. Talvez o Senhor não responda como nós estamos pedindo, mas Ele nos responde ao querer dEle, à vontade dEle, mas Ele nos responde. O capítulo 12 de Atos nos ensina lições preciosas acerca da relevância da oração coletiva. O rei Herodes começou a perseguir os cristãos com prisões, maus tratos, vendo que sua atitude ganhava apoio, né, dos judeus, ele intensificou sua maldade.
e matou Tiago ao fio da espada. Ele começou a botar os seus planos diabólicos em prática. Mas é aquele negócio. A própria Bíblia, ela nos ensina dizendo que há tempo determinado para todas as coisas. Por que que Deus permitiu que Tiago fosse morto ao fio da espada e livrou Pedro? Por quê? Porque tudo tem um tempo determinado de Deus. A vida pertence a Deus. Temos um tempo para nascer e um tempo para voltar para os braços do Senhor, para morrer. Tudo a um tempo determinado. Seu próximo alvo era Pedro. Ele botou o plano diabólico dele em prática, o rei Herodes, matou Tiago, mas Pedro, Deus, com certeza, como diz a palavra do Senhor, Deus tinha um propósito mais prolongado na vida de Pedro. Na vida de Pedro. Deus tinha propósito. Enquanto Pedro estava no cárcere, a igreja orou incessantemente a Deus. Por ele, por Pedro. A prisão de Pedro foi uma oportunidade de a igreja unir-se em oração. Muitas vezes não entendemos os propósitos de Deus. Nos momentos difíceis que vivenciamos, mas precisamos compreender que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Então, tudo é permissível por Deus. Não está escrito na Bíblia que não cai uma folha da árvore, se Deus não deixar. Mas se Deus criou a árvore, as folhas só caem quando Ele permite. Quando Ele permite. Porque tudo é a permissão de Deus. Tudo é a permissão do Pai Celestial. Se nós estamos passando por algo, essa semana eu preguei aqui sobre o deserto. Vale e deserto, lugares de propósito e desafios e vitórias. Essa semana eu preguei aqui esse texto em Ezequiel 37. Então Deus às vezes ele nos leva ao deserto para nos provar, mas com o propósito de Deus. Os propósitos da provação. Um lugar de provação. Um lugar de fé. Um lugar de fé. Então, às vezes, vamos ao deserto porque Deus quer que nós vamos ao deserto. Os desafios do vale e deserto, um lugar de providência. Mesmo no deserto, o Senhor faz a providência. Um lugar de provisão, um lugar de passagem, porque não é eternamente você ficar lá no deserto. As vitórias no vale e deserto. Quando você está no deserto, você está no vale, você recebe vitória, porque você está ali passando um processo com Deus. Boa noite, Elzana Carmo. Então, precisamos compreender que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Para o nosso bem. O texto bíblico de Atos
2 nos mostra o resultado da oração na igreja primitiva. Os resultados foram espantosos. Quase 3.000 almas, pessoas, somaram-se ao relativamente pequeno grupo de crentes que tinham sido cheios com o Espírito naquele mesmo dia. Era uma tremenda demonstração do poder do Espírito Santo. Estes novos convertidos perseveravam na doutrina, melhor, ensino didática dos apóstolos. Na comunhão, isto é, havia uma unidade de fé e de espírito. O partir do pão provavelmente se refere a uma celebração frequente da ceia do Senhor. As orações aconteciam tanto nas casas particulares quanto no templo. Então aquele povo, ele orava, ele buscava a Deus. Como alguém que está prestes a morrer pode dormir sossegado? Como pode? Não pode, ele sabe que ele vai morrer. Ele tem uma enfermidade, está desenganado pelos médicos. O médico até manda para casa, para morrer em casa. Então, paz e descanso. Como alguém que está prestes a morrer pode dormir sossegado? O que deu a Pedro tanta confiança e paz? O que deu a ele? O que deu? Em primeiro lugar, havia muitos cristãos orando e intercedendo pela sua vida. É a confiança de Pedro. Pedro sabia que tinha alguém buscando por ele. Em segundo lugar, o motivo dessa paz que Pedro sentia era a certeza de que Herodes não poderia matá-lo. Ele era convicto. É a mesma coisa quando você está buscando algo de Deus e você é convicto de que Deus vai lhe dar. Você está ali com aquele propósito, com aquela confiança em Deus. Crê que Deus vai dar. E era Pedro. Pedro tinha certeza. Primeiro ele tinha confiança, porque ele sabia que tinha um povo orando por ele. E depois ele tinha certeza que Herodes não poderia matá-lo. Jesus lhe havia dito que viveria até uma idade avançada. Está vendo aí? Deus tinha propósito com Pedro, na vida de Pedro. É a mesma coisa se Deus falou para você que Ele vai fazer algo por você, que Ele tem obra na sua vida, que Ele tem a chamada na sua vida. Você tem que crer. Você tem que ser convicta do que Deus faz. Eu tenho a certeza, porque Deus ele me fez muitas promessas, e eu sempre que eu estou orando, eu apresento aquelas promessas para Deus. Eu falo, Senhor, o Senhor me prometeu isso, isso e isso, Senhor. Eu amo
eu apresento a Deus o que ele falou. Eu não esqueci nada do que ele falou para mim. E olha que Deus vem falando comigo há um bom tempo. Então, eu tenho a certeza que Deus vai cumprir as promessas na minha vida. Boa noite, Cláudia, Davi. Então, Pedro lembrou que Jesus tinha dito para ele que ele iria viver, ele teria uma idade avançada, então ele não iria morrer agora. Então ele estava convicto que Herodes não ia matá-lo. Alguma coisa Deus iria fazer. E observe bem que Deus, ele colocou a igreja para orar. Ele incentivou a igreja a orar por Pedro. Por que Deus incentivou a igreja a orar? Porque Deus iria fazer um milagre na vida de Pedro. Deus iria fazer algo miraculosamente, uma coisa assim que ninguém jamais imaginaria que Deus iria fazer aquilo. Mas a oração estava no mover. Boa noite, Beta Barbosa. Então, ele simplesmente se apropriou dessa promessa e descansou no Senhor. É como diz o Salmo: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e demais coisas ele fará. Descansa no Senhor. Se o Senhor prometeu, ele vai cumprir a palavra. Ele diz na sua palavra que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele falou, está falado. Se ele disse, está dito. Porque ele é Deus, ele tem poder para fazer, para curar, para matar, para viver. Ele pode tudo, porque ele é Deus. E a convicção de Pedro era essa, que Jesus tinha dito para ele que ele viveria até uma idade avançada. Glória a Deus. Glória a Deus. E ele simplesmente se apropriou dessa promessa e descansou no Senhor. Não fique dizendo, será que Deus vai? Será que Deus vai fazer mesmo? Será que foi Deus que falou? Não faça isso. Se ele abriu a boca do vaso e ele falou que vai fazer, é porque ele vai fazer. Se ele diz que vai dar, ele vai dar. Porque ele é Deus. E Pedro, ele se apropriou da promessa. Segure a promessa que Deus lhe deu. Que Deus falou com você. Ele não sabia quando ou de que maneira o livramento viria, mas descansava, porque estava sobre uma promessa. Pedro estava sobre uma promessa. Ele poderia até pensar na cabeça de Pedro, não sei, ele pensar até que ele ficaria naquela prisão ali por muito tempo. Só que Deus estava agindo, porque Deus não queria Pedro preso, Deus queria Pedro solto, livre, para ganhar as almas. Pedro tinha uma chamada, era um ganhador de alma, era um ganhador de vida. Você vê que em Atos, do capítulo 2 de Atos, ele ganhou quase 3.000 almas. E depois foi ganhando mais, porque ele tinha a chamada de ganhar almas. A Bíblia diz que Pedro, a sombra de Pedro curava.
Então, Jesus tinha dito para ele que ele iria ter uma vida, viver uma vida ainda de idade avançada. Então, ele pensou, se Deus falou que eu vou, se Jesus me disse que eu vou ficar, que eu vou ter uma vida, vou viver uma vida, vou ter uma vida prolongada para mais tempo, eu não vou morrer agora, Herodes não vai me matar, alguma coisa Deus vai fazer. É a mesma coisa, você vai a um médico e o médico diz para você, olha, seu caso é terminal, não tem mais jeito. Aí você lembra, Jesus disse que tinha uma promessa na minha vida, que iria fazer uma obra comigo. Deus vai fazer alguma coisa. Ou ele vai apaliar aquela enfermidade que está, e você vai prosseguir. É como um irmão que ele tem o câncer na cabeça e vai ficar assim, admirado com ele, porque ele está vivo, ele está aí pregando, cantando. É assim que Deus faz, Deus confunde o homem. O segredo é você crer, é confiar. É confiar. Confia no Senhor. Crê em Deus. Crê em Jesus. Atos 12, 6, Lucas não coloca a ênfase sobre Herodes, Agripa, nem sobre os soldados, mas em Pedro. Lucas, ele se voltou para Pedro, não para Herodes e nem para o rei Herodes Agripa, e nem sobre os soldados, mas para Pedro. Ele retrata o prisioneiro dormindo profundamente entre os dois guardas e pinta um quadro de completa confiança e fé em Deus. Aleluia. Na véspera de seu julgamento e morte, Pedro dorme. Olha aí. A confiança de Pedro. Você, minha igreja de Cristo, nesta noite, você tem confiado em Deus? Você crê em Deus? Ao ponto de você deitar e descansar e dizer, eu sei que meu Redentor vive, como disse Jó. Precisamos colocar essa fé em prática. Pedro, na véspera de morrer, na véspera de seu julgamento e morte, Pedro dorme. O texto relata, o texto correlato do Antigo Testamento está registrado num dos salmos de Davi, quando fugia de seu filho Absalão. Eu já preguei sobre isso aqui. Absalão queria matar Davi, seu próprio pai, e Davi disse, eu sei em que eu tenho crido, a minha confiança está em Deus, em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me faz habitar em segurança. A confiança de Davi, sabendo que seu próprio filho queria matar, mas ele confiava em Deus. O agir de Deus é libertador. Pedro recebeu a visita de um anjo, coisas sobrenaturais começaram a acontecer, aleluia, diante de seus olhos. Diante dos seus olhos. Coisas começaram a acontecer diante dos olhos de Pedro. Ele viveu uma nova experiência e pensou
porque se tratava de uma visão. Ele achava que era uma visão. Ele achava que era uma visão. O anjo trouxe luz e liberdade à cela da prisão. Devia ser uma coisa mesmo assim espantosa, tá? Espantosa. Mas era o Senhor. Era o Senhor Deus de Israel que estava ali libertando Pedro daquelas cadeias para fazer a obra do Senhor. Pedro estava algemado, preso entre os dois soldados. Olha, gente, que coisa gloriosa. Mas o anjo lhe despertou. O anjo lhe despertou e ordenou que se levantasse logo. As cadeias caiu de suas mãos. Automaticamente. Não precisou de chave para abrir cadeado, para abrir nada. O anjo foi lá automaticamente. Livre das algemas, ele vestiu-se, calçou-se para depois seguir os passos do anjo. Porque o anjo disse para ele: coloca a tua capa e segue-me. O anjo na frente e Pedro atrás. Que coisa gloriosa. Aleluia. Maravilha de Deus. Igreja do Senhor, confia nesse Deus. Basta você orar, confiar, crer. Crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Enquanto você ora, Deus está guardando os seus, está livrando os seus, está cortando os laços da sua família, está dando livramento, está quebrando as cadeias. Mas tem que orar. O segredo é orar. Aleluia. E Pedro passou por várias etapas até a libertação de se dar por completo. Mas tudo começou com um toque especial em sua vida. Pedro teve de se levantar antes de caminhar, porque Pedro estava dormindo. E o anjo acordou Pedro. E o que é que o anjo disse para Pedro? Levante-se. Levante-se. Ele obedeceu. Ele levantou-se. Ele levantou-se. Você tem que se levantar para você alcançar a sua vitória. Ele teve que se levantar antes de caminhar. Você só vai caminhar se você levantar. Se você não levantar, você não caminha. Você vai ficar prostrado, assentado. Então precisa você se levantar. Deus não fala com homem deitado, não fala com homem prostrado. Deus fala com homem em pé. Ele diz: levanta-te, põe-te em pé que eu falarei contigo. Põe-te em pé, se levante, caminhe. Para desfrutar do livramento, foi necessário Pedro seguir as orientações do mensageiro do Senhor. Porque se ele duvidasse daquele anjo que chegou até ele, enviado pelo Senhor, ele poderia permanecer preso no cárcere. Mas ele obedeceu, ele colocou a sua fé em prática. Ele lembrou das promessas que Jesus disse para ele e ele obedeceu. O segredo é obedecer.
Obedece e você será um vitorioso. Levante, caminhe, esforça-te. Isso aí, pastor Jorge. Levante, esforce-te. Quando o Senhor foi levantar Ezequiel, o que é que ele disse para Ezequiel? Boa noite, Magnólia. O que é que ele falou para Ezequiel? Ponte de pé, que eu falarei contigo. E Ezequiel se colocou de pé. O segredo é levantar e depois caminhar. Guarde essas palavras. Levante e caminhe. Caminhe em direção a Jesus. Caminhe. Caminhe em direção à sua vitória. Caminhe em direção às suas bênçãos. Caminhe. Levante e caminhe. Aleluia. Não devemos nunca subestimar o poder de uma igreja que ora. Os crentes oraram de forma incessante. Atos 12, 5. A decisiva e corajosa, a igreja que orava. Deus honrou as orações dele e trouxe glória para si mesmo, porque o nome de Deus foi glorificado, foi exaltado naquele lugar. Aleluia. Apesar da descrença deles, quando Pedro apareceu, Rode, a serva, respondeu pela fé, quando ouviu bater a porta, pois, pelo que ela sabia, podia ser um esquadrão de soldado de Herodes que vieram prendê-los. Eles estavam orando, mas quando Pedro bateu a porta, eles ficaram atemorizados, ficaram apavorados, perguntando entre si quem poderia ser que estava na porta. Eles estavam orando, mas a fé dele era pouca para o que eles estavam pedindo, mas eles estavam orando. Mesmo assim, eles não deixaram de orar. E Deus ouviu a sua oração. Ainda que você esteja enfraquecido, sem força para orar, mas sempre lembre que há um Deus no céu, um Deus justo que responde oração. Ainda que você dobre seu joelho e não tenha palavras para se expressar diante de Deus, você pode dizer: Senhor, eu estou aqui. Me ajude, me levante, me sustente, me dê força para caminhar. E eu tenho certeza que Ele vai ouvir a sua oração. Embora seja poucas palavras, mas Ele vai lhe dar resposta. Os resultados de uma vida de oração. A oração é imprescindível para a nossa vida espiritual. O chamado de Deus para que tenhamos uma vida de oração permanece de pé. Permanece de pé. Você pode ler lá em 2 Crônicas 7,14, quando ele diz: se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. E orar. Então, o segredo é se humilhar e orar. É descer na presença de Deus para levantar com a vitória. Aleluia. Maior comunhão com Deus. Os apóstolos, Pedro nada poderia fazer para se livrar daquela prisão. A única arma que a igreja possuía era a oração.
Herodes poderia estar cheio de soldado, ele poderia estar cheio de armas de guerra, mas o povo de Deus tinha maior arma do que a arma que Herodes possuía. A arma da oração, essa arma que Jesus deixou para mim e para você, Igreja do Senhor. Toma posse dela nesta noite. A arma da oração. É na oração que você chega com a vitória. Aleluia. Não há dúvida de que a oração proporciona maior comunhão com Deus. Através da oração, somos fortalecidos em Deus, renovados. A oração ajuda a nos aproximar de Deus. Tiago 4:8. A palavra de Deus nos garante que Deus não rejeita uma oração, um coração quebrantado. A palavra de Deus nos garante que Deus não rejeita um coração quebrantado e contrito. O Salmo 51 e o verso 17. Aleluia. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Não podemos separar a palavra de Deus da oração. Em sua palavra, Deus nos dá as promessas pelas quais devemos orar. Elias orou com persistência. Muitas vezes nós fracassamos na oração porque desistimos muito cedo. No limiar da bênção, Elias orou com intensidade. E as palavras, instância. Então, muitas vezes nós fracassamos na oração, porque desistimos muito cedo. No limiar da bênção, quer dizer, a bênção está próxima de você para você receber, e aí você fracassa. Aí a sua vitória fica ali impedida, porque você não persistiu. Você não insistiu com Deus na busca da oração. Então o segredo é esse, é persistir, é levantar e caminhar. Elias orou com intensidade. A palavra instância em Tiago 5,17 significa que Elias orou de coração. Ele pôs o seu coração na oração. Devemos orar pela nação hoje, para que Deus traga convicção de pecado sobre o povo e um reavivamento para a igreja. Um dos resultados de uma constante vida de oração é a direção segura do Espírito Santo de Deus. É Ele quem guia nossas vidas. É Ele quem ilumina pela palavra de Deus. Ele dá esclarecimento, Ele te dá entendimento através da palavra. Você lê a palavra, você olha, o Senhor vai abrindo a sua mente, vai te esclarecendo as coisas que Ele quer para você na sua vida. Então, e é Ele quem ilumina pela palavra de Deus, e os nossos passos também é guiado por eles. Desde os primórdios, é o Espírito Santo que orienta a igreja de Cristo. Eu amo o Espírito Santo de Deus. Eu amo. É meu amigo. E ele é seu amigo também. Ame o Espírito Santo de Deus. Ame Jesus. Ame a Deus com todas as suas forças. Como verdadeiro discípulo de Cristo, precisamos ter em mente que, ao orarmos, estaremos mais sensíveis à direção do Espírito Santo. Quando você ora, você tem uma vida de oração, você é guiada pelo Espírito Santo de Deus.
Você conhece quando o Espírito Santo está te indicando, está te dando direção, está lhe orientando. Você sabe que é Ele que está fazendo, que está mandando. Mas para você entender que é Ele, você tem que ter uma vida de oração. Uma vida de oração. Pois isto nos traz segurança, esperança e consolo em todos os momentos. Em todos os momentos. Pedro recebeu a ordem de vestir-se imediatamente. Ele obedeceu. E atar as suas sandálias. O anjo mandou ele botar a sandália no pé, que ele iria caminhar com o anjo. Deus não faz por nós o que podemos fazer por nós mesmos. Mas aquilo que nós não podemos fazer, Ele faz. Então, se você quer que Deus faça por você, procura Deus, busca Deus, converse com Deus, que Ele vai te orientar, Ele vai lhe dar direção, Ele vai te guiar. Em seguida, o anjo disse ao prisioneiro libertado para colocar nas costas a sua capa, o manto exterior, e segui-lo. Pedro obedeceu, ainda confuso, ele pensou que estivesse tendo uma visão. Não parecia ser possível que isto pudesse ser verdade. Ele não estava nem acreditando, Pedro, que aquilo ali era uma verdade. Poucos homens passaram pela experiência vivida pelo apóstolo Pedro. Ele andou sobre as águas, curou paralítico, ressuscitou Dorca, teve a visão da revelação da salvação dos gentios. E mesmo assim, quando o anjo lhe apareceu na prisão, ele não conseguiu discernir se aquilo era real ou um sonho. O que é que você aprende com esse texto? Que cada dia que nós vivemos com Deus, na presença de Deus, nós adquirimos experiência com Deus e não aprendemos nada e precisamos aprender mais e mais, amadurecer mais e mais com Deus para aprender. Você vê, Pedro fez tudo isso, mas ele não soube discernir o que era aquilo, porque ele estava preso, acorrentado por outro soldado, e chega o anjo e tira tudo, arranca tudo, manda ele se vestir, manda caminhar com ele, e ele simplesmente só fez obedecer. Ele disse, não sei o que está acontecendo, mas eu vou obedecer. Alguma coisa boa vai vir para mim. O segredo é obedecer, igreja. Mesmo com tanta experiência, esse texto nos ensina que a cada dia novas experiências decorrente de uma vida de oração pode nos surpreender. Para nós finalizarmos, encerrarmos aqui, né? Os crentes, embora sujeitos à fraqueza, pode ter vitória na oração. Elias era homem sujeito às mesmas. Aleluia. Teve medo, fugiu, sentiu depressão, pediu para morrer, mas era justo. E o justo pode muito seus efeitos, né? Pode muito em sua eficácia. O poder da oração é o maior poder do mundo. A história mostra o progresso da humanidade, poder do braço, poder do cavalo, poder da dinamite,
poder da bomba atômica, mas o maior poder é o poder de Deus, que se manifesta através da oração dos justos. Conclusão, para nós encerrarmos aqui. Amanhã, com a permissão do nosso Deus, estaremos aqui de novo. Vamos ler a conclusão desse texto aqui, que eu preguei. Vamos ler esse texto, a conclusão. Os discípulos nunca pediram para que Jesus o ensinasse a expulsar demônio, a fazer milagre ou andar sobre as águas, mas pediram a Jesus que o ensinasse a orar. Eles certamente entenderam a importância de uma vida de oração. Então, a igreja do Senhor, é importante você orar. Creia. Creia no poder da oração. Que Deus nos abençoe. Nos dê a noite de paz. Que o Senhor abençoe sua casa, sua família. Já o verbo era Deus quando o mundo criou. Aleluia. Vamos olhar para Jesus nessa noite. Que Deus abençoe. Te dê uma noite de paz. Na minha angústia eu procuro me chegar. Procuro só olhar a face do meu Deus. E quando as lutas vêm, perturba minha paz. Então responda assim: somente olhar a ti. Somente olhar a ti, Senhor. Olha para Jesus, Fátima Correia. Continue na oração, que Deus vai lhe dar a sua vitória, minha amada. Deus, Ele é fiel. Um beijo no coração de vocês nesta noite. Marcileia Jordão. Deus abençoe. Aleluia. Glória a Deus. Seu altar, Senhor, e não olhar atrás. Glória a Deus. Pastor Jorge, evangelista Sheila, Deus te abençoe, minha amada. Maria Bezerra, Deus abençoe vocês nesta noite. Que Deus lhe dê uma noite de paz, abençoe sua família, sua casa, seus familiares. Cláudia Davi, Deus te abençoe. Cláudia Davi, aleluia. Vão compartilhando aí esse vídeo, aleluia. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Beta Barbosa, Jesus abençoe sua casa, sua família, aleluia. Rosana Carmo, Deus abençoe, minha amada. Deus abençoe vocês. Até amanhã, se Deus quiser, com a permissão de Deus. Amanhã, a partir das 9h30 da noite, estaremos aqui. Aleluia. Pedir sem vacilar, prostrado em seu altar, Senhor, e não olhar atrás. Glória a Deus. Que passou, passou, de Cristo agora eu sou. Ele é meu grande amigo, Ele também é seu amigo, igreja. Aleluia, sua graça redimiu o pobre pecador. Para mim o céu se abriu, dou glória ao Salvador. Somente olhar a ti, Senhor. Senhor Deus e Pai, toma a tua igreja nas tuas mãos, Senhor, nesta noite. Toma a família das tuas servas, Deus. Liberta, transforma pelo poder do teu sangue. Senhor, contempla aqueles que estão lá no CTI. Senhor,
faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. E sobre ti o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz. A paz do Senhor. Até amanhã. Beijo no coração.